Graça e paz, igreja. Se é para Jesus, pode ser mais forte. Aleluia. Quantos amam ofertar ao Senhor aí? Aleluia. Dá um sorriso para essa pessoa do seu lado. Você vai identificar se essa pessoa é próspera ou não. Aleluia. Muita gente próspera. Abra a Bíblia comigo. Em Gênesis, capítulo 13. Verso 1. Vai dizer assim, Gênesis 13, verso 1, verso 2. Subiu, pois, Abraão do Egito. Eu vou acompanhar aqui, ó. Abraão saiu do Egito e foi para o Neguebe. Ele e a sua mulher e tudo o que tinha. E Ló foi com ele. Abraão era o que, gente? Muito rico. Possuía gado, prata e ouro. Só até aí. Vemos a história de Abraão e falar de Abraão, consequentemente, é lembrar das histórias da vida do passado de Abraão. E aqui, Abraão estava concluindo a sua jornada, ouvindo a voz de Deus. E o ápice da vida de Abraão, aquilo que levou ele a experimentar de todas as promessas e de todos os cumprimentos da palavra de Deus, foi um princípio chamado obediência. Abraão em tudo obedeceu a Deus, sendo ele obediente. A gente vê em Atos capítulo 7, o depoimento de Estevão diz que Deus o chamou a Abraão. Deus o tinha convocado a Abraão para cumprir os desígnios e o propósito que Deus tinha para a vida de Abraão. Passado o tempo, Abraão está caminhando e nós aprendemos algo nessa passagem que diz que Abraão era muito rico. Essa palavra rico é o mesmo sinônimo de enriquecimento ou prosperidade. É o mesmo sinônimo. Quando nós falamos de prosperidade, logo lembramos que essa palavra prosperidade no grego, ela se chama tselesh, que o seu significado é ausência de necessidade. Prosperidade é ausência de necessidade. Porém, se prosperidade é ausência de necessidade, não significa que estaremos isentos das dificuldades. Necessidade é uma coisa, dificuldade é outra. Vou te explicar. Prosperidade, Eric, ausência de necessidade não significa que estamos isentos das dificuldades, porque senão assim seria muito fácil. O evangelho seria um evangelho triunfo. Porém, eu aprendo com Deus que essa ausência de necessidade significa, não é eu ter tudo, mas é eu ter o necessário. Prosperidade não é você ter tudo, mas é você ter o necessário. E esse necessário se chama Cristo. Esse necessário se chama a palavra de Deus. Então não é você ter tudo, por você ser ausente de necessidade. Vai ter dificuldade, vai ter problemas, vai ter coisas que vai ser preciso ser enfrentado. Mas o que você está querendo dizer? É que eu estou querendo te dizer que mesmo eu caminhando debaixo da prosperidade, sendo ela ausência de necessidade, eu não estando isento da dificuldade, isso me demonstra. Apóstolo Paulo dizendo, eu sei o que é viver na fartura, eu sei o que é viver na abundância, eu sei o que é viver em prosperidade, mas também sei o que é viver na tristeza. Eu sei o que é viver na angústia. Eu sei o que é não ter abundância. O que isso significa? É prosperidade. É você ter o que você precisa. Sabe o que significa prosperidade? É um pacote que inclui tudo aquilo que é necessário para você concluir o seu propósito. Eric, por quê? Porque Abraão está na jornada da obediência, caminhando, ouvindo a voz de Deus, cumprindo todos os desígnios da palavra. E o que isso ensina para nós? Que todo aquele que vive debaixo de propósito é uma pessoa feliz.
Por isso que prosperidade não é eu ter tudo, mas é eu entender a necessidade do que eu preciso para cumprir o meu propósito. É o famoso versículo, meu irmão, Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É primeiro o reino de Deus, é o propósito, para que a prosperidade necessária que você precise te tire desse momento de dificuldade, possa ser o respaldo para a sua vida financeira, material, espiritual, para a sua casa, para os teus filhos. Então não é o que você tanto precisa, mas é o que você necessita. Eric, por que você está dizendo isso? Eu digo isso porque um homem que ouviu a voz de Deus, e quando eu digo de prosperidade, a gente logo assemelha com vida financeira, e ela inclui também. Mas prosperidade é a ausência de necessidade. É você olhar para a sua casa e ver que a sua casa vai bem. É você olhar para os seus negócios e ver que os seus negócios estão indo muito bem. É você olhar para a sua vida ministerial e você saber que ela está caminhando muito bem, da forma que Deus havia desenhado para a sua vida. É você olhar para a sua empresa e mesmo tendo algumas dificuldades, é você entender que sobre tudo isso superabunda a graça de Deus sobre a minha empresa. Abunda a graça de Deus sobre a minha casa, sobre a minha finança, sobre tudo que eu possuo. Prosperidade, meu irmão. Quando eu falo de prosperidade, eu não só digo de coisas materiais. Eu também estou querendo refletir, trazendo uma reflexão de coisas que são espirituais. Porque a vida de Abraão foi alguém que começou semeando, e ele não colheu, mas quem colheu foi as suas 4 gerações. Eric, quem é as 4 gerações? É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac e é o Deus de Jacó. Mas não só o Deus de Jacó, mas o Deus de José. São 4 gerações. Eric, o que você está querendo dizer? Que, meu irmão, se nós entendemos que a prosperidade, ela caminha com 2 formas. E qual forma é essa, Eric? É econômica e é espiritual. Uma pessoa que começa caminhando na presença de Deus entende o poder da semeadura, o que é dízimo, primícia, oferta. Ações das provisões e das maravilhas de Deus. Eric, por quê? Porque 7:25 vai dizer: pode um justo estar desamparado e a sua descendência mendigar o pão? Eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. O que é isso? Um justo que começou semeando não vai ter a sua descendência e a sua geração passando fome. Eu não sei se você consegue entender, meu irmão, mas o que você começa semeando, você pode ter certeza que os filhos e as gerações dos teus filhos não sofrerão. Eric, mas eu estou passando por dificuldade. Não tem problema, os teus filhos não vão passar. Eric, mas eu estou passando por uma crise. Não tem problema, os teus filhos não vão passar. Eric, mas está difícil de dizimar, de primiciar. Meu irmão, se você entender o poder da semeadura, pode ficar em paz, porque é como diz a palavra em Salmos: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. A alegria ela vem pela manhã. O que você está querendo dizer, Eric? Que aqueles que entendem o nível de prosperidade e caminham debaixo dela, tem alegria para você, meu irmão. Tem alegria para sua casa, meu irmão. Tem alegria para os seus negócios, meu irmão. Talvez você está olhando e está dizendo: não tem como prosperar lugar, não tem como frutificar nesse lugar. Por quê? Porque nos lugares que Abraão mais prosperou foi nos lugares áridos, foi nos lugares desertos, foi nos lugares de improbabilidade, de olhar e falar: não tem como, mas aprove Deus se manifestar sobre o lugar onde Abraão passava, meu irmão. E Deus começava a causar o reboliço, e os bens se multiplicavam sobre a vida de Abraão, e os gados se multiplicavam sobre a vida de Abraão. Nunca vi um justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Essa é a parte econômica. Qual é a parte espiritual da prosperidade? Não só de vida financeira, mas é uma plenitude de que nada te faz falta em todas as áreas da sua vida. Espiritual, problemas familiares. Abre para mim essa passagem, por favor, Salmos 91:10. Eu quero encerrar aqui. Salmos 91:10, por favor. Nenhum mal lhe sucederá,
praga nenhuma chegará à sua tenda. Meu Deus, tem alguém que consegue entender isso? Aqueles que vivem debaixo dessa prosperidade, entendendo que a ausência de necessidade é uma plenitude de que nada te faz falta. Deus está dizendo: as tuas gerações não vão perecer, não vão perecer na vida econômica, ainda que se levante governos e políticos corruptos, não tem problema. A prosperidade que eles precisam sou eu. Mas não só isso, nenhum mal lhes sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. O que é isso, Eric? Isso significa que os teus filhos não vão crescer com depressão. Isso significa que os teus filhos não vão sofrer em querer se afastar da presença de Deus. Isso significa que o mundo não vai incumbir os teus filhos com uma mentira satânica. Isso é prosperidade, meu irmão. Continua. Nenhum mal chegará à sua tenda. Alguém diz amém. Porque aos seus anjos ele dará ordem ao teu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Deixa eu te explicar. Tem anjo na sua casa, tem anjo na sua família, tem anjo guiando os teus filhos, tem anjo na sua empresa, tem anjo guiando os seus funcionários. Porque ele dará ordem aos anjos para que guardem você em todos os seus caminhos. Por isso que tudo que você fizer irá bem. Bate na mão de alguém aí e fala assim: tudo que você fizer irá bem. Tudo que você fizer prosperará. Tudo que você colocar nas mãos prosperará. Aonde você pisar a planta dos pés será céu por direito. Ah, meu Deus do céu, as nações, Deus vai te levar, meu irmão. Algo poderoso Deus vai fazer. É a ausência de necessidade, é isso. Ei, a cachorra badaz. É você olhar para os seus filhos e falar: o meu filho não fala palavrão, ele fala em línguas. É você olhar para os seus filhos e dizer: os meus filhos não mentem, os meus filhos caminham na verdade. É você olhar para a sua esposa e dizer: meu Deus, a minha esposa é amorosa, a minha esposa, ela é feliz. É você olhar para a sua esposa e dizer: meu Deus, o meu esposo é homem de Deus, o meu esposo é homem de Deus. É você olhar e dizer que tudo vai bem. Eric, por quê? Porque alguém que pegou uma semente de uma palavra liberada, eu encerro aqui, percorre a 4 gerações. O que isso significa? Abraão, aonde ele ia, Deus prosperava. A segunda geração de Abraão é Isaac, é o seu filho preferido. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 26, Isaac não desce para o deserto, fica no vale de Gerar. Por que, Deus? Porque aqui é onde eu vou te prosperar. Porque às vezes a gente olha e fica incomodado com o ambiente, mas eu venho aqui para te dizer que não é o ambiente que vai te fazer prosperar. É quando você entender aquilo que está dentro de você. Não é político, não é governo, não é dinheiro, não é dólar. Não é nada disso que vai fazer você prosperar. O que vai fazer te prosperar é quando você entender o que está dentro de você. Porque maior é o que está em mim do que aquilo que está no mundo. E agora, Isaac, o que eu faço? Eu cavo o poço. Eu cavo o poço. Mas estão contendendo, não tem problema, eu continuo cavando poço. Eu vim cavar aquilo que meu pai já começou a cavar. Por quê? Porque a Bíblia diz que o pai Abraão tinha cavado poços e os filisteus haviam entulhado. Então Isaac chega e dizendo: eu vim desenterrar a palavra profética que liberaram na minha geração. Eu vim resgatar aquilo que tinha sido liberado sobre a minha casa e a minha vida, meu irmão. E agora, qual é a terceira geração de Isaac? É Jacó. Será como, Jacó, que vamos prosperar na casa de Labão? Por quê? Porque a casa de Labão ia à ruína. Mas quando Isaac chega, os gados de Labão começam a multiplicar. A semeadura e aquilo que Labão tinha começa a se multiplicar. Por quê? Porque a unção que havia liberado sobre a vida de Abraão estava percorrendo gerações. Eu não sei você, meu irmão, mas eu prefiro, evangelista Vinícius, continuar dizimando aqui no altar de Deus, primiciano, do que dizimar numa clínica de recuperação. Eu prefiro continuar depositando meu dinheiro na casa de Deus do que ter que colocar o meu filho numa casa de reabilitação. Eu prefiro depositar meu dinheiro no altar de Deus do que pagar para advogado. Tem que tirar os meus filhos da cadeia, não. Porque quando Isaac chega na casa de Labão, coisas poderosas Deus começa a fazer. É por causa da casa de Labão? Não, é por causa da presença de Isaac. É por causa da unção que Isaac carregava, meu irmão.
A quarta geração é quem? É José. Ah, mas José, ele foi vendido, foi lançado no poço, é lançado no cárcere, assume uma posição, mas não era a posição que Deus queria. Volta para o cárcere de novo. Quando está no cárcere, Deus leva ele para interpretar o sonho de Faraó. E o que acontece? Nos lugares áridos que José estava, o que acontecia? Ele multiplicava. Havia uma unção sobre Abraão. Você está querendo dizer que uma pessoa tem poder de realizar aquilo que a sua geração futura ainda vai viver. Aquilo que você não viveu não tem problema. Por isso que eu não me preocupo. Eu não faço para viver no meu presente, eu faço para viver no meu futuro, porque eu sei aquilo que Deus preparou no meu futuro. Coloque-se de pé. Isso é um unção, meu irmão, que vai percorrer a sua casa e os teus filhos e a tua geração, meu irmão. Separe o seu dízimo, sua primícia, sua oferta, Pai, eu te entrego. A cada representante de vida, de família que está aqui nessa noite, entregando ao Senhor os teus dízimos, as tuas primícias, a tua oferta. A minha oração é, Senhor, que essa unção percorra sobre a vida dos meus irmãos. A minha oração é que a nossa geração futura experimente daquilo que estamos semeando. Eu te peço, Pai, no poderoso, no nome de Jesus, que a sua chuva abundante venha sobre a nossa casa, família e negócios e tudo que nós temos, tudo seja para glorificar o seu nome. Eu te peço, ó Pai, que essa plenitude, uma satisfação de que nada nos faz falta, é nós olharmos para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos negócios e tudo que nós temos, e olhar e dizer, tudo vai bem. Eu te peço, ó Pai, recebe a cada entrega dos meus irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Pode vir entregar, fique à vontade em nome de Jesus.